Olá, meus amigos. A Resolução 591 de 2024 do CNJ dá ao relator o poder de exigir que a sustentação oral do advogado seja gravada, seja assíncrona. Como assim? É que, segundo essa resolução, todos os julgamentos ocorridos em órgãos colegiados podem ser realizados por meio eletrônico. E aí, nesses julgamentos, a sustentação oral é assíncrona, é gravada. Faz-se aí uma gravação de áudio ou vídeo e manda-se ao tribunal aquele arquivo. O advogado até pode, de acordo com a resolução, pedir o destaque para que não seja a sessão realizada de maneira virtual, de maneira eletrônica. E aí ele faria a sustentação oral síncrona. Mas esse destaque, segundo a resolução, está sujeito ao quê? À aprovação do relator. Portanto, o relator discricionariamente pode simplesmente não aprovar e, com isso, a sustentação oral será obrigatoriamente assíncrona, gravada. Será que isso viola algum princípio, alguma regra? Vamos lá, vou explicar isso aqui. Vou dar minha opinião, não é aqui nada de advogado contra juiz, juiz contra advogado. Quero dar apenas uma opinião jurídica a respeito disso. Primeira coisa é que me parece que há aqui, por parte do CNJ, um intuito de legislar, e legislar sobre um assunto que não lhe diz respeito. Ainda mais sobre uma prerrogativa dos advogados. O CNJ pode até disciplinar algo em relação aos juízes, mas nunca legislar sobre prerrogativas dos advogados. Não é só isso. Essa norma, ela conflita com o CPC. O CPC, no artigo 937, caput e parágrafo 4º, prevê a possibilidade da realização pelo advogado. O advogado tem o direito de realizar a sustentação oral de maneira síncrona, presencial ou telepresencial. Ou seja, lá está escrito em tempo real. Quando você tem o plenário virtual, o julgamento virtual, você não tem ali uma sustentação em tempo real. Pode ser que as pessoas estejam vendo em tempo real que os votos estão sendo ali colocados, que a sustentação foi ali colocada, mas a sustentação não foi em tempo real, né? Com aquela possibilidade, inclusive, de esclarecimentos em tempo real, não apenas por escrito e tal, mas ali durante a sessão de julgamento. Então, conflita diretamente com esse dispositivo, o 937. Não só isso. O 942 do CPC, que prevê o julgamento estendido, ele diz que quando são chamados novos julgadores para que continuem o julgamento, se eles não assistiram ainda à sustentação oral, se não estavam presentes, o advogado tem direito a uma nova sustentação oral perante esses julgadores. Ora, se fosse assíncrona, bastaria pegar o arquivo anterior e acabou, né? Por que o advogado tem esse direito? Porque ali, no calor da sustentação, é que o advogado vai poder expor os principais argumentos, os mais importantes, os mais decisivos, esclarecer pontualmente as questões de fato, chamando a atenção do julgador, diferentemente do que acontece com um mero arquivo, né? Além disso, ao meu ver, essa regra do CNJ afronta o princípio do contraditório. Por quê? Porque o contraditório visto hoje é o contraditório que é o binômio influência e não surpresa. Influência porque a parte deve ter o poder de influenciar o resultado do processo. E não surpresa, a parte não pode ser surpreendida por uma decisão sem o prévio debate. Isso gera regras como as do artigo 9º, artigo 10, artigo 933 do CPC, que diz respeito, inclusive, a recursos. Então, você tem aí o binômio influência e não surpresa. E no caso aqui, se restringe a possibilidade de influenciar o resultado, de influenciar os julgadores. Note que o próprio STJ, por meio da Corte Especial, decidiu que o ministro que não assistiu à sustentação oral não tem a possibilidade de participar do julgamento. Essa regra pode sofrer algumas exceções, mas é essa a regra. E o STJ decidiu isso com base em quê?
dentre outras coisas, com base no contraditório, né, na influência, porque senão perde-se aí a influência sobre aquele ministro. E aí, inclusive, isso gerou uma alteração do regimento interno do STJ para prever essa regra. Outros tribunais chegam a adotar também essa regra. E, por isso, veja a importância da sustentação oral síncrona, da sustentação oral em tempo real. Alguém pode dizer assim, mas realmente houve um aumento considerável do número de sustentações orais, especialmente após a pandemia. É verdadeiro. Houve também uma banalização da sustentação oral. É verdadeiro. Muitas pessoas fazem sustentação oral, às vezes querem fazer sustentação oral até quando já ganharam. São avisadas que ganharam e querem fazer a sustentação oral. Alguns fazem sustentação oral para repetir aquilo que elas disseram aos julgadores quando despacharam um pouco antes. Enfim, há uma banalização, é indiscutível isso. Mas isso não gera o direito do CNJ de tratar desse assunto legislando a respeito de algo que não lhe compete e algo que está frontalmente em confronto com o CPC e com o princípio do contraditório, que está, inclusive, previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. E você, o que você acha disso? Qual é a sua opinião a respeito disso? Um detalhe, note que eu não disse que é impossível sustentação oral assíncrona. Acho perfeitamente possível, absolutamente viável. O que eu não acho viável é que se obrigue a isso e que isso venha do CNJ. É isso, meus amigos, um forte abraço.